Existe um versículo que milhões usam contra Yeshua. Um único texto, curto, famoso e repetido há décadas. Deus não é homem para que minta. E para muita gente, isso encerra a discussão. Porque se Deus não é homem, então Yeshua não poderia ser quem afirmou ser. Só que existe um probleminha aí. O versículo não está falando sobre isso, nem de longe. Na verdade, arrancaram a frase do contexto e transformaram fidelidade em biologia. Perceba algo importante. Quase ninguém cita o versículo inteiro. As pessoas param em Deus não é homem. Mas o texto continua e a continuação muda tudo. O verso completo diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora observe com atenção. O foco da frase não é Deus jamais poderia se manifestar. O foco é Deus não age como homens falsos. O assunto não é a forma, é caráter. Não é natureza física, é confiabilidade. E isso fica ainda mais claro quando você olha para quem está falando e em que situação isso foi dito. Esse texto aparece em Números 23. Israel está no deserto e Balaque, rei de Moabe, entra em pânico, porque Israel está crescendo. Então ele chama Balaão, um homem conhecido por pronunciar bênçãos e maldições. Balaque quer que Balaão amaldiçoe Israel, mas toda vez que Balaão abre a boca, sai bênção. E então Balaão declara: Deus não é homem para que minta. Agora pense comigo, o contexto inteiro é sobre Deus voltaria atrás em sua palavra? Deus quebraria sua promessa a Israel? Ou Deus mudaria de ideia por pressão política? Essa é a discussão. Não existe debate ali sobre encarnação. Não existe debate sobre manifestação divina. O texto fala sobre algo muito mais simples. Homens mentem, Deus não. Veja a continuação. Teria ele dito e não faria? Essa é a chave. Balaão está exaltando a fidelidade de Elohim. O argumento é: se Deus prometeu abençoar Israel, ninguém conseguirá mudar isso. Porque homens quebram alianças, homens voltam atrás, homens mentem por interesse. Mas Elohim não. O versículo não reduz Deus, o versículo exalta sua integridade. E existe outro detalhe enorme. A própria Escritura mostra diversas manifestações divinas em forma humana. Isso já aparece muito antes dos evangelhos. Abraão recebe visitantes. Jacó luta com alguém e diz: eu vi Deus face a face. Moisés fala com Elohim. Os profetas descrevem visões humanas associadas ao divino. Então perceba, o Tanar inteiro já trabalha com linguagem de aproximação divina. O problema é que muitos transformam o texto de Números 23 em uma frase isolada, ignorando o restante das Escrituras. E aqui há algo importante. O pensamento hebraico não funciona como um debate filosófico grego. O texto bíblico enfatiza função, autoridade, aliança e revelação, não abstrações metafísicas desconectadas do contexto. Agora chegamos ao ponto principal. Balaão está dizendo: Elohim não falha. Essa é a mensagem. O verso inteiro gira em torno disso. Fidelidade, aliança, palavra, cumprimento. E, ironicamente, isso se conecta profundamente à mensagem de Yeshua, porque toda a narrativa messiânica aponta para o cumprimento das promessas feitas anteriormente. O que Deus prometeu é o Deus que cumpre. Esse é o coração desse texto. Então, da próxima vez que alguém disser Deus não é homem, lembre-se, a frase não termina aí. O texto continua, e a continuação revela o verdadeiro tema: para que minta. Balaão não estava definindo os limites do que Deus poderia fazer. Ele estava declarando que Elohim é absolutamente confiável. O problema foi separar uma frase do contexto que lhe dava sentido. Muitas vezes, uma doutrina inteira nasce quando as pessoas param de ler cedo demais. E talvez esse seja um dos maiores exemplos disso. Porque o verso que muitos usam para negar, na verdade, estava exaltando a fidelidade de Deus o tempo todo. Shalom e até o próximo vídeo.